Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje, como prometido, a respeito do caminho óctuplo de Buda. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Me ajudem, minha gente, a preparar a Era de Aquários, mais um nessa missão, tá bom? Falaremos hoje a respeito do caminho óctuplo de Buda. Falamos no vídeo anterior a respeito das 4 nobres verdades. E aí, quando a gente fala das 4 nobres verdades, a gente chega na 4ª nobre verdade, que é o próprio caminho óctuplo, ou seja, é o caminho que o Buda aponta para essa caminhada rumo à iluminação, tá bom? Rumo a um estado elevado de consciência. E aí, ele enumera em 8 caminhos, ele é muito didático. Inicialmente, ele traz esse caminho no número 4 e depois no número 8, tá bom? Lembrando que o número 8 é o número do infinito, é o número que está ligado a Ogdoad na Cabala, né? Ao mundo superior, ao mundo de Atzilut, ao mundo dos 100% da luz divina. Qualquer coisa, é só vocês verem aqui no vídeo que nós fizemos a respeito da árvore da vida, que eu falo a respeito disso tudo, tá bom? Então, o Buda ele traçou 8 caminhos, que é o caminho óctuplo. E eu considero o primeiro caminho o caminho mais importante, porque através do primeiro caminho você começa a botar a roda de Sansara para girar. Esses 8 caminhos são simbolizados na roda de Sansara, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Os 8 caminhos simbolizados na roda de Sansara, mas o primeiro caminho ele vai trazer todos os outros. É como se fosse o primeiro degrau. Entretanto, esse primeiro degrau, ele é a base de entendimento e de compreensão para todos os outros. Tá bom? Então, minha gente, falando no primeiro caminho, nós vamos falar o caminho número 1, que é o caminho da visão, o caminho da percepção correta. Ele fala de caminhos corretos. Então, o primeiro caminho é da percepção, da consciência e da visão correta. Sim, porque quando nós começamos a perceber que este mundo é o mundo da impermanência, falamos isso em vários outros vídeos, a nossa visão de mundo muda. Você começa a pautar em coisas que têm prioridade e importância na sua vida e deixar de lado os aspectos que não fazem sentido ou não fazem importância, que não são prioridades em nosso mundo. E assim o Buda ensinou. Quando a gente começa a perceber que esse universo é um universo de dor e sofrimento, que é um universo dual, ou seja, em que nós temos luz e trevas aqui misturados, e que a nossa existência aqui enquanto seres encarnados na roda de Sansara, na roda das encarnações, nos aprisiona nesse mundo, que é um mundo de impermanência, em que toda a matéria se deteriora, a gente começa a ter uma nova visão de mundo. A gente começa a enxergar o mundo com outros olhos. É um despertar. É abrir os olhos para a nossa real condição nesse mundo. E aí nós começamos a perceber que nós temos essa ilusão que a gente sempre fala nos outros vídeos, que nós somos seres eternos, enquanto espírito, mas queremos viver essa eternidade da nossa matéria física. E aí é que está a nossa ilusão. Não queremos envelhecer, não queremos adoecer, não queremos viver essa vida de dor e sofrimento.
Quando isso, minha gente, no nosso nível evolutivo, é quase que impossível. Porque nós vamos viver aqui na Terra sabedores de que estamos caminhando para a nossa morte. Ou seja, o corpo físico, do pó viestes, para o pó retornarás. Quando a gente abre os olhos e começa a perceber que, como borboletas, que está as lagartas no caso, né? Que está num casulo, um dia nós entraremos no nosso casulo e iremos com a nossa alma voar para outros espaços, a gente começa a entender alguma coisa. Os olhos começam a despertar para uma outra realidade. De que o nosso casulo, o corpo, vai ficar na Terra, minha gente. A gente não vai permanecer aqui. Essa é a nossa ilusão. Hoje o que está mais em voga nesse mundo é a estética, né? Todo mundo quer ficar bonito. A gente pauta o nosso universo no corpo físico. Não há nada de errado nisso. Só que o universo, ele não é somente corpo físico. Não é a nossa beleza estética de um dia, a nossa força, que a gente tanto cultua nas academias, um dia isso vai acabar. Essa beleza toda vai acabar. Mas ninguém quer pensar nesse dia de amanhã. Ninguém quer pensar ou preparar a sua alma para o mundo vindouro. Era quando Cristo, Jesus, ele dizia a respeito de plantarmos algo na terra que não dá ferrugem, que não corrói, que o tempo não corrói. E o tempo é implacável, ele corrói, ele dá ferrugem, ele deteriora. Tudo deteriora na matéria. E nós somos o quê? Matéria. Mas nós, antes de sermos matéria, nós somos uma alma. E quando a gente começa a entender isso, que antes de sermos matéria nós somos uma alma que possui um corpo, e não um corpo que possui uma alma, isso faz toda a diferença. Então, abrir os olhos para essa realidade de que esse mundo é um mundo ainda em evolução, é um mundo ainda perecível, é um mundo em que essa matéria não vai perdurar, é a primeira e mais importante visão, na minha opinião. Porque quando você começa a entender isso, todos os outros caminhos, do caminho óctuplo, do segundo ao oitavo, né, no caso, estou falando do primeiro, ele começa a ser vivido de outra forma, com outro entendimento, com outra compreensão, com um despertar. A gente sai do mundo dos sonhos, em que seremos eternos aqui nesse mundo, e isso é uma ilusão. Por isso o Buda falava de Mara, da ilusão, e a gente começa a entender o outro caminho, porque a gente começa a plantar algo que a gente vai colher no mundo vindouro. Tá bom? E ele fala de caminhos retos, de atitudes retas. Então, é a reta visão, é esse primeiro caminho. A reta visão, a reta percepção, a reta consciência, o despertar. É o olhar que se abre, que desperta para uma nova realidade de entendimento e de mundo. Tá bom? No segundo caminho, nós temos, a partir do momento que a gente despertou, a gente começa a perceber que a gente tem que ter uma intenção no nosso caminho, uma reta intenção. E essa reta intenção é a reta intenção que nos leva a praticar o bem, a praticar a luz, para termos uma consciência plena e tranquila conosco mesmo. Tá bom? Não praticar o mal, cessar o mal. Essa é a reta intenção. A reta intenção é exatamente não praticar o mal, praticar o bem, praticar a caridade. Porque se nós entendemos que aqui não vamos permanecer e que no mundo vindouro nós levaremos só aquilo em que praticamos, vamos praticar coisas boas, para que no mundo vindouro a gente energeticamente vá para um universo, para um mundo em que seja compatível com a nossa vibração. Se vibramos luz na nossa intenção, né, não adianta nada eu dar uma fruta a uma pessoa com uma má intenção.
aquela fruta estará contaminada com a minha má intenção. Mas se eu dou uma fruta com amor, assim essa pessoa vai receber. E isso permanece. Esta intenção, ela vai permanecer nesse e no mundo vindouro. Tá bom? Terceiro caminho. Falamos agora do primeiro, que é a visão reta, ou a visão perfeita e correta, tá? A percepção correta. O segundo, a intenção correta. E o terceiro é a palavra correta. E aí, minha gente, é o divino verbo. O mal não é aquilo que penetra na boca do homem, mas o que sai dela, porque o que sai dela vem do coração. E na medicina chinesa, a gente aprende que cada órgão está relacionado a um órgão dos sentidos, e o coração está relacionado à língua. Então a gente começa a entender que o que a gente fala advém do coração. O mal não é o que entra pela boca, como Jesus dizia, é o que sai de sua boca, porque advém do coração. É daquilo que o seu coração está cheio, que o seu verbo vai ser acionado. É aquilo que será proferido, tá bom? E nós temos que ter muito cuidado com o nosso verbo, com aquilo que a gente profere. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um jargão, que ela dizia que tudo era infeliz. Você é um infeliz mesmo, minha vida é um infeliz, o cachorrinho, infelizinho do cachorro, tudo era infeliz na vida daquela pessoa. Ela verbalizava isso de maneira inconsciente. E como era a vida dela, era uma infelicidade só. Um belo dia eu chamei a atenção para esse verbo em que ela sempre proferia em sua vida de forma inconsciente. A infelicidade da vida, a infelicidade do próximo, o vizinho que era infeliz, a vida, tudo era infeliz, ela falava brincando. E aí eu olhava a vida dela e só via infelicidade. E a partir do momento em que ela cessou de assim proferir, muita coisa modificou no seu caminho de cura. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos ou verbalizamos para os outros. Porque você pode elevar a consciência de uma pessoa ou você pode jogar ela num buraco. Assim como a gente levanta de manhã e fala com uma pessoa, nossa, você hoje não está bem. E aquela pessoa fica com aquilo dentro dela o dia inteiro, pensando, nossa, hoje eu não estou bem. Ela absorveu aquele verbo, minha gente, mesmo que de forma inconsciente. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente verbaliza. Bendiga o mundo, bendiga as pessoas. Bem dizer o mundo é muito bom. Bem dizer as pessoas é uma dádiva, mesmo que as pessoas não saibam. Abençoe o mundo, abençoe as pessoas, seja grato pelo mundo. Verbalize essa gratidão, verbalize. Tá certo? E é isso, esse é o reto, é a reta palavra, é o caminho número 3 do caminho óctuplo de Buda. Quando você começa a entender que aqui você também pode deixar boas palavras, bons conhecimentos passados, verbalizados, seu universo também muda, porque sua visão espiritual, sua visão consciencial mudou com a primeira visão, tá bom? E agora nós vamos para a quarta visão, que é a visão da ação, da reta ação. Então agora nós temos uma reta consciência, uma reta intenção, uma reta palavra e agora uma reta ação. O que é uma reta ação? A partir do momento em que você começa a perceber que você pode deixar algo aqui nesse plano plantado, que não dê ferrugem no plano físico, que o tempo não vá corroer, você começa a agir de forma correta, de forma reta, praticando boas ações, praticando a caridade, a empatia, se pondo no lugar do outro, dando uma boa palavra, um bom ouvido, uma boa atenção às questões do outro. Tá bom? A reta ação não é só dar esmola para o pobre não, minha gente. Caridade é muito além disso. Oferecer um ouvido ao outro é uma boa ação. Uma boa palavra,
Tá bom? Tudo geração que gera karma. Karma quer dizer ação. Então nós estamos falando do reto karma, ou seja, da ação reta, correta, porque nós temos uma visão já ampliada de mundo, longe das ilusões da matéria, tá bom? Que nos aprisionam aqui. Para além disso, nós temos a quinto caminho óctuplo do Buda, que é o caminho do modo de vida. Não adianta nada nós termos consciência, temos boa intenção, temos boa palavra, temos boa ação, mas o nosso modo de vida tá uma bosta, tá muito ruim. A gente está bebendo muito, a gente está fumando muito, a gente está fazendo só bobagem com o nosso corpo físico, comendo gordura, se encharcando de agrotóxicos, tá bom? E de alimentos que não condizem com um caminho reto para nós mesmos e para o mundo. Tá bom, minha gente? Então esse modo de vida é como nós vivemos no universo, como nós agimos na nossa própria vida e na vida dos outros e na vida do planeta, ecologicamente falando, porque o que eu faço ao planeta eu faço a mim mesmo. É este modo de vida. Quem vende bebida está vendendo vício. Quem vende cigarro está vendendo vício. É esse modo de vida que não é compatível com a vida, é compatível com a morte. E com a morte que causa vício, causa dor e sofrimento em nossos semelhantes, ainda que a gente não tenha consciência disso. Mas é isso, minha gente, é ter consciência. Tá bom? Então vamos observar o modo de vida que nós temos no trabalho, na vida espiritual, na vida familiar. Que modo de vida nós temos? Tá certo? Para além do quinto caminho, nós temos o sexto caminho, que é o esforço. Tá bom? O reto esforço. Nós temos que nos esforçar, orar e vigiar. É nesse momento que nós nos esforçamos para continuar nesse caminho reto, para que a gente não desista do caminho. Por quê, minha gente? Esse mundo nos prova. As provas e expiações estão aí no mundo a todo instante para nós. Eu acabo de fazer uma meditação, chega lá fora, vai ter alguém que vai me afrontar numa fila de um banco. Tá bom? E nós temos que ter o esforço de não sair do nosso prumo, de não sair do nosso equilíbrio. Difícil é muito, mas temos que ter o esforço. O caminho reto do esforço reto. Tá? Resistindo sempre ao mal, porque o mundo é mescla entre luz e trevas e temos que resistir ao mal, fazer esse esforço. Toda vez que o mal chegar perto de nós, a gente saber dar um basta para ele, não se sintonizar naquela energia, tá certo? Isso é muito importante. Então, é o reto esforço, tá certo? O sexto caminho. E aí agora nós vamos caminhar mais um pouquinho na roda de Sansara para o sétimo caminho, que é a plena atenção. E a plena atenção, ela tem a ver com a meditação. A plena atenção. Tá bom? De novo estamos falando no orar e vigiar e estar desperto no aqui e agora. Trazer a mente focada para o aqui e agora, e que essa mente, ela consciente de que esse mundo não é permanente, ela haja de forma compatível. Tá bom? Que ela não fique apegada ao futuro, que é hemisfério direito cerebral, é imaginação, a gente fica sempre pensando no futuro, e não fique apegada ao passado do que nós já fomos, da casa que tivemos, namorado que tivemos, né? Da saúde que tivemos, da juventude que tivemos e não temos mais. É viver no aqui e agora, no único instante que existe, porque futuro e passado, eles, segundo os estudos, né, budistas, eles são produtos da ilusão da mente. O hemisfério direito é imaginação, futuro nunca chega.
fiado só amanhã, não é assim que está escrito aquele brocado no bar? Fiado só amanhã. E você nunca vai pagar, porque amanhã nunca chega. Amanhã está sempre no amanhã. E o passado? O passado já passou, não retorna mais. É outro produto mental, só que do hemisfério esquerdo. Então, a plena atenção, trazer a mente para o aqui e agora, focar na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos, focar na sua vitalidade interna, focar na sua consciência presente em cada ato, em cada palavra, em cada gesto seu aqui na Terra para ter retas ações, é o caminho. É o caminho que a gente vai além da nossa consciência e bota nosso observador interno para funcionar. E a gente fica ali, focado, concentrado. Tá bom? E aí, falando em concentração, nós já estamos no octo caminho, tá? No octo caminho de Buda, no caminho número 8, que é exatamente a concentração. Quando nós estamos focados no aqui e agora, no caminho do meio, nem no hemisfério direito cerebral, nem no hemisfério esquerdo cerebral, nós estamos no caminho do meio, no aqui e agora, na plena concentração, na mente focada, concentrada, desperta, em que todo esse caminho óctuplo foi feito, a roda girou e nós paramos na nossa concentração reta. Tá bom? Aquela pessoa que já vive no aqui e agora, que tem plena atenção em todos os seus atos, palavras e ações e emoções. Então, minha gente, esse é o octo caminho de Buda. As 8 direções, sendo que, como eu falei, a primeira é a base, é o alicerce para o entendimento de todas as outras. Porque quando a gente começa a tirar as ilusões do mundo a qual nós percebemos, a gente começa a dar valor às outras coisas, muito mais às questões espirituais e materiais do que às questões da matéria. Não que a matéria não seja importante, a matéria ela é muito importante. Nós temos que cuidar do corpo físico. Tá bom? Como Platão dizia, filosofia para a alma e exercício para o corpo. Tá bom? Equilíbrio, caminho do meio entre um e outro. Por isso os orientais praticavam muitas artes marciais e práticas energéticas, como Tai Chi Chuan e Qigong, Liang Kun, né? Faziam as práticas energéticas. E também as artes marciais, como o Kung Fu, o próprio Aikido, né? Os orientais praticam muito isso. Porque, além das práticas meditativas, eles também filosoficamente se desenvolviam, porque são práticas filosóficas, e também o corpo físico, emocional e o espiritual. Tá bom? Seguindo o caminho óctuplo de Buda e vivendo no aqui e agora. Então, minha gente, eis o caminho óctuplo do nosso mestre Siddhartha Gautama, da luz da Índia. Tá bom? Namastê a todos vós. Até o próximo vídeo.